Povo de Deus, nós estamos de volta, trazendo mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical, usando aqui a revista da PEC, e nós ainda estamos falando ainda sobre o livro de Josué. E a lição de hoje é a lição de número 2. Nós iremos falar subordinado ao tema Os Espias e Raabe. Esse é o tema dessa lição de número 2. O nosso textuário diz: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cuja o nome era Raabe, e pousara ali. Josué capítulo 2, versículo 1. Então, meus irmãos, o textuário traz para nós informações de que Josué estava prestes a invadir a cidade de Jericó. E toda a programação já estava, ou melhor, já tinha acontecido no projeto de Deus. E Josué estava ali como alguém que era general. Ele era o sucessor de Moisés, foi o sucessor, mas ele estava, vamos dizer, no maior desafio, né, do seu início como líder ali da nação de Israel. Mas ele não esqueceu as lições que ele tinha aprendido lá atrás de general. Antes dele entrar ou enviar os seus soldados, seu exército, para ir de encontro à cidade de Jericó, primeiro ele manda os espias. E lá em Jericó, com a ida desses espias em Jericó, vai acontecer algo extraordinário na vida de uma mulher, na vida de uma família. E é isso que nós vamos aprender. Nessa lição, eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula. E enquanto você se encontra aí na sua lição, eu peço a você que, se não é inscrito, que se inscreva aqui no lado, clique nesse botãozinho vermelho e deixa aí ativado as notificações para que você receba o nosso material toda vez que nós postarmos os vídeos já ir direto no seu aparelho, seja computador ou smartphone. Lembrando também que você não pode esquecer de dar uma olhadinha aqui nas descrições dos vídeos, porque a gente sempre deixa esse material aqui para que você assim possa estar estudando. E vamos passar agora a nossa verdade prática, que diz: Deus cumpre suas promessas, ainda que não compreendamos a forma, circunstâncias e pessoas envolvidas. É muito interessante e ao mesmo tempo muito rica essa verdade prática, pois traz para nós verdades que não podem ser ignoradas, que não podem ser omitidas. Perceba o que a verdade prática diz. Diz que Deus cumpre suas promessas, ainda que nós não compreendamos, de forma que as circunstâncias e pessoas envolvidas, né? Perceba que as promessas de Deus é o fator pelo qual nós permanecemos ainda aqui nessa terra, porque confiamos nas promessas de Deus. Antes de passar a nossa introdução, eu quero só apresentar aqui todo o nosso esboço da nossa lição. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre espias enviados a Jericó. O segundo, a prostituta Raabe. E o terceiro, a maravilhosa graça. E antes de passar a introdução, ainda quero apresentar os objetivos da nossa lição. O primeiro, aprender como o cristão deve andar no mundo. Segundo, valorizar a prudência. E terceiro, glorificar a Deus pela salvação. Então, esse é os objetivos da nossa lição de hoje. O primeiro ponto da nossa lição, quando fala sobre espias enviados a Jericó, para nós entendermos o tema desse primeiro ponto, nós precisamos dar uma pincelada aqui na nossa introdução. E ela inicia da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta o povo em situação muito semelhante à da geração anterior, dos seus pais que saíram do Egito
Este é um ponto crucial na jornada dessa nova geração de israelita, porque eles precisam decidir se seguirão adiante em fé ou cederão ao medo, recusando-se a avançar. Perceba que a nossa introdução, ela traz um pano de fundo, contextualizando, acerca da primeira geração que saiu do Egito em busca da terra prometida e essa segunda geração que nasce no deserto, que nasce a caminho da terra prometida. Perceba que saindo lá do Egito, a história vai dizer que foi mais de... Alguns historiadores chegam a confirmar que foi entre 2 e 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. E toda aquela geração que saiu viva lá do Egito, todos eles morreram, a não ser 2 homens, que foi Josué e Caleb, porque eles tinham fé, os outros duvidaram, eram incrédulos, morreram e deram lugar a uma nova geração que nasceu no deserto. E essa geração é que está aqui, às portas de Jericó, mas antes de ser enviada para combater em Jericó, Josué manda 2 espias. E o nosso primeiro ponto vai falar sobre esses 2 espias. O tópico primeiro, só 2 espias. E o versículo que serve de base diz: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias. Em número 14, vemos um outro e diverso relato de envio de espias. Perceba que o nosso comentarista aqui, ele faz um contraste. Quando Moisés envia 12 príncipes para Canaã, para andar por Canaã, ver como é que era a terra, e esses espias eles voltam, esses 12 espias, e 10 deles traz uma notícia que vai desanimar a nação de Israel, e 2, uma mensagem positiva. E esses 2 foram aqui Josué e Caleb. E o interessante é que o comentarista da nossa lição, ele faz esse contraste entre a ida desses 12 espias e agora desses 2 enviados por Josué. É interessante que nesse contraste, o que mais gerou fruto foi a ida desses 2 enviados por Josué à casa, ou melhor, a cidade de Jericó, e salvando ali a casa de Raabe. O nosso texto ainda continua dizendo: o primeiro acontece 40 anos antes, quando Moisés enviou 12 espias para reconhecer a terra, dos quais 10 voltaram com um relatório muito negativo e 2 voltaram com um relatório positivo. O relato negativo dos 10 espias contaminou o coração de todo o povo, e o povo culminou com a recusa dos israelitas em seguir à frente. Agora temos um segundo relato, com o envio de espias capitaneado por Josué. 2 espias são enviados e o relatório que trazem é positivo. Perceba que a responsabilidade desses 2 espias era muito grande. Era trazer um relato de como as coisas estavam andando dentro da cidade de Jericó. E eles trouxeram diante de Josué uma mensagem: olha, Josué, o povo lá está atemorizado, todos estão com medo de nós por causa do nosso Deus. Eles estão apavorados, eles não sabem o que fazer. E aquela cidade, ela já é nossa. Ou seja, a mensagem foi uma mensagem para elevar mais o ânimo de Josué, elevar mais o ânimo e a fé do povo, dos soldados ali do exército de Israel. E nós vamos agora passar para o tópico 2, que fala observar a terra de Jericó. Aqui era a missão que o povo, ou os 2 espias, eles precisavam fazer. Era espiar, era ver como é que era a terra de Jericó. Então, o exército e tanto a nação por completo estava à espera dessas informações, que esses 2 espias saíram com esse objetivo. O terceiro é prudência. Tanto Josué, quando envia os espias, ele apresenta aqui uma lição
e que vale para a nossa vida cristã, a lição da prudência. Nós, como cristãos, precisamos ser prudentes. Josué, quando ele envia os 2 espias, ele está sendo prudente, porque primeiro ele vai ver como funciona a cidade e ao mesmo tempo ele pede para que esses espias também vão com prudência, né? Vão com diligência, mas ao mesmo tempo com prudência. Então aqui nesse tópico nós aprendemos a lição da prudência, que é algo essencial para a vida cristã, é algo que nós não podemos ignorar, tanto professores, como alunos, como superintendentes da nossa escola bíblica. Precisa ter essa ferramenta à sua disposição, que é da prudência. Ser prudente é a mesma coisa que fazer uso da sabedoria. E aqui nós aprendemos que essa foi uma ferramenta que Josué fez uso. E se você acompanhar toda a história, você vai perceber que ele saiu vitorioso. Ele foi contra Jericó e Deus lhe deu a cidade, que a ótica humana parecia algo que era impossível, mas Deus lhe deu essa vitória. Deu Jericó nas suas mãos e ele também não deixa de lado a prudência. Então nós como cristãos precisamos copiar a questão da prudência. Segundo ponto, a prostituta Raabe. O primeiro tópico fala sobre a casa de Raabe. Pois bem, a casa de Raabe era, em outras palavras, um prostíbulo que era edificada sobre o muro, né, de Jericó. Então o muro lá era muito largo, né? Cabia uma casa e lá habitava ali Raabe. Então a casa de Raabe, ela estava em um lugar onde dava acesso, né, à entrada da cidade. E é exatamente nesse lugar onde os espias vão se esconder. Raabe vai dar abrigo a esses espias na sua casa e a partir daquele momento que ela decide dar lugar aos espias, refúgio, ela automaticamente está confessando que crê no Deus dos hebreus. E ali a sua vida, a sua casa nunca mais seria a mesma, porque foi mudada. Algo diferente ali aconteceu na casa de Raabe por causa da sua atitude. Por causa da sua atitude de, vamos dizer, altruísta e ao mesmo tempo de dar ali um refúgio aos espias de Josué. O segundo tópico, espias protegidos. Olha o que a nossa lição diz. Leia comigo. Esse texto descreve que mesmo Raabe, sendo cananeia e prostituta, creu no Deus de Israel e se alinhou com os desígnios dele. Muitos ouviram de Deus de Israel, mas somente Raabe creu em seus propósitos. Raabe esconde os espias para que não fossem capturados pelo rei de Jericó. Perceba que a atitude de Raabe descreve perfeitamente a sua vontade, o seu desejo de se tornar serva do Deus dos israelitas. Perceba que Raabe aqui ela tem uma atitude diferenciada na história. E por causa desse ato demonstrado, ato de fé, ela entra agora na genealogia do Messias de Israel. A Raabe pecadora, ela agora entra na linhagem real da tribo de Judá para se tornar assim alguém na história. Então, aonde o evangelho chega, onde essa mensagem chega, Raabe está presente pela sua atitude, pela sua demonstração de fé. O terceiro tópico fala sobre o medo em Jericó. O medo, ele estava presente desde o maior até o menor, desde o mais moço até o mais ancião, desde um simples servo até o rei de Jericó. Todos estavam atemorizados, com medo da nação de Israel, com medo do Deus de Israel. Então era algo que não tinha como esconder, era algo que não tinha como disfarçar. Todos estavam cientes de que a destruição de Jericó era iminente, ali ia acontecer e não ia durar muito tempo para aquelas portas virem ao chão, para aqueles muros serem ruídos, porque o Deus de Israel estava com o seu povo.
O ponto de número 3 da nossa lição fala sobre a maravilhosa graça. E esse ponto é onde nós vemos que Deus ele não faz acepção de pessoas, que a graça dele é derramada sobre todos, independente de pertencer a grupo X ou grupo Y. Deus ele derrama a sua graça sobre a vida de todos aqueles que creem nele. O primeiro tópico fala o pedido de Raabe. Perceba que Raabe, ao dar refúgio aos espias de Josué, ela faz um pedido, que eles tenham misericórdia quando entrarem na cidade, tanto dela, como da sua família, como dos seus, que moravam embaixo do seu teto. E é onde os espias, eles também dão a sua palavra. E a palavra dos espias é em forma de um rito, é em forma de um sinal. E o sinal que ele diz a Raabe, eles tiram um cordão escarlata e pede que ela coloque nos umbrais da porta da sua casa, para quando os israelitas vierem, conhecerem, não tocarem. E se a eles saíssem da sua casa, né, e se acontecesse alguma coisa, os israelitas estavam isentos, né, de qualquer mal ou dano que viesse ser acometido sobre quem saísse daquela casa. Porque enquanto eu estivesse naquela casa, com aquele cordão, dando o sinal, eles estavam protegidos. E aí é onde a gente entende que era uma simbologia do que Cristo é em nós, do que Cristo faz em nós. Cristo é a proteção. Se nós nos afastarmos dele, com certeza nós vamos ser prejudicados. Então, com esse tópico, a gente aprende que é importante nós perseverarmos e continuarmos firmes na nossa confissão de fé. O terceiro tópico fala relatório cheio de fé. Aqui nesse último tópico, nesse último ponto, a gente percebe que esse relatório ele era robusto, ele era cheio, ele era completo de fé, de algo que as pessoas que ouviram não viam nada, mas eles acreditaram. Eles é como se eles estivessem vendo Jericó na ótica dos olhos dos dois espias, pelos olhos dos dois espias. E as palavras que saíam da boca dos espias eram: Jericó está diante de nós como algo pequeno. E nós vamos chegar lá e vamos vencer, porque todos estão atemorizados por causa do nosso Deus. Porque eles sabem, já ouviram falar que Deus está conosco. Então o relatório foi um relatório muito eficiente, muito produtivo, que ajudou os hebreus a elevarem aí a sua fé, a sua confiança e continuarem firme rumo à tomada de Jericó. Então nós vamos, antes de concluir aqui, fazer apenas a aplicação pessoal que diz: há situações em que Deus nos deixa correr riscos para cumprir seus propósitos. Ainda assim, nada tememos por saber que Ele é absolutamente fiel e está conosco. Antes de ir, eu quero só agradecer a todos os inscritos no canal que sempre têm interagido, né? Tem deixado um comentário. Que Deus abençoe a todos. Eu não vou aqui, nessa oportunidade, trazer uma lista de todos que escreveram lá, deixaram na sua palavra, nos comentários, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas quem sabe nas próximas aulas nós não trazemos esses comentários. Mas, por enquanto, sintam-se abraçados na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima edição, em nome de Jesus.